E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. Estou certo que aquele que em nós começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Para isto, é necessário que nós mantenhamos no caminho escolhido por Deus, que cada um esteja posicionado neste caminho. Eu tenho dito que as pedras que estão no nosso caminho, elas que devem sair. Não somos nós que devemos sair do caminho. É as pedras que estão no caminho que devem ser removidas. Há pedras que nós podemos tirar e há pedras que Deus vai tirar para nós, de forma que o nosso desejo, nossas orações, é que Ele nos mantenha neste caminho provido por Ele. Vamos meditar nesta hora no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Você pode, neste instante, abrir a sua Bíblia ou até mesmo anotar e depois você pode estudar, ler o que nós estamos falando, o que nós iremos falar. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu
E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados ouvintes, vamos meditarmos nisto nesta hora. Vamos meditar nesta palavra que João, ele ouviu. Você observa que ele vivia uma vida peculiar, ele vivia numa atmosfera tão maravilhosa, uma atmosfera celestial, que ele tinha este contato com Deus. Era comum, era natural para João ouvir a voz de Deus, e ele não apenas ouvia, mas ele obedecia. Este é o segredo dos que triunfam, é ouvir e obedecer. Se você observar em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1 já começa com uma tremenda instrução para nós. Se você observar no versículo 3 de Apocalipse capítulo 1, ali está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Você observa que abrimos o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, abrimos com esta instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam estes ensinamentos, isto que está escrito. E você vai observar que no último capítulo, capítulo 22, ali fecha com uma maldição para aqueles que não cumprem a escritura de Apocalipse 1, como também as demais escrituras. Mas observa que no versículo 19 de Apocalipse, ali traz uma maldição, ali traz uma reprovação, uma condenação. Ali a Bíblia diz: se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Você observa que o mandamento, o que Deus requer no princípio ali, é que aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam são bem-aventurados. Agora, aqueles que tiram quaisquer palavra deste livro, esses não são bem-aventurados, pelo contrário, são amaldiçoados. Agora você observa que João, ele vivia uma vida íntima com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E é justamente isto que Deus quer que a igreja tenha com Ele. E para a igreja entrar, para a igreja ter este relacionamento íntimo com Deus, para a igreja ouvir a voz de Deus, é preciso a igreja desligar a voz do mundo. É preciso, amado ouvinte, que cada um individualmente desligue esta voz do mundo. Esta voz, ela vem de várias formas, ela vem de várias maneiras, e nós precisamos termos discernimento para saber disso, que a voz do mundo hoje, a voz dos homens, elas vêm para sufocar, elas vêm para neutralizar a voz de Deus. Você observa que tudo começa com a voz. Você vai lá para Gênesis capítulo 3, você vai observar que o que afastou Eva, o que afastou Adão de ter aquela intimidade com Deus,
o que afastou Adão, o que afastou Eva de ter aquele companheirismo com Deus, chegou ao ponto, a Bíblia chega a dizer que Deus o expulsou do jardim do Éden, foi porque eles pararam para ouvir uma voz que eles nunca deveriam ter parado para ouvir, que foi a voz da serpente. Você observa, você abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, você vai ouvir a serpente falando com Eva ali no jardim do Éden. E aquela voz, ela veio para neutralizar a voz de Deus. Você observa que a Bíblia diz que a serpente era mais astuta. Esta serpente que estava ali no início, você observa que nós encontramos ela também no meio da Bíblia. Você observa que João chegou a dizer assim, raças de víbora, raças de serpente. Você observa que a Bíblia chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 11, ali no versículo 1, você observa que o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer assim, oxalá que me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar-vos como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Para vocês observarem, o zelo de Paulo é apresentar a igreja a Cristo como uma virgem pura, uma igreja que não esteja contaminada com o mundo. Aí o diabo vem com esta mensagem, dizendo que Paulo era machista, que Paulo era um legalista, que as epístolas de Paulo são epístolas difíceis de entender. Você observa esta mensagem, esta voz que diz isto é a voz da serpente. Você observa que no versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 11, Paulo chega a dizer, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão ou sofrereis. Agora você observa, irmão, ouvintes, que a coisa está justamente nisto. A coisa está justamente nisto, é discernirmos a voz. O profeta de Deus nesta era, ele diz assim que nós precisamos termos discernimento daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos. É preciso, é necessário termos discernimento. E você observa que Eva não discerniu a voz da serpente ali no jardim do Éden, que veio para neutralizar, veio para ofuscar a fé, para ofuscar a voz de Deus. E Eva deu vazão para aquilo. Eva abriu seu coração para a voz da serpente, porque a voz da serpente veio trazer o quê? Conhecimento. A voz da serpente veio dizer para ela que ela seria como Deus. Ela conheceria o bem e o mal. Mas a voz da serpente não diz claramente para ela, olha, se você me ouvir, você vai morrer. A voz da serpente deu para ela o quê? O benefício da dúvida. Você observa em Gênesis capítulo 3, versículo 4, a Bíblia chega a dizer que a serpente diz à mulher, certamente não morrereis.
E ao invés da mulher subir ao nível aonde estava Deus, permanecer neste nível, aquele nível qual ela tinha companheirismo com Deus, não, ela abandonou, ela rejeitou, ela fez, você observa que ela rejeitou a sua primogenitura como Esaú fez. Esaú, ele deu vazão para a voz que estava dentro dele, a voz do que? A voz da fome, a fome natural, a fome do corpo, a fome da carne. É justamente isso que os homens estão fazendo. Eles estão dando crédito para esta voz humana, para esta voz da vaidade, para esta voz carnal, para esta voz interna, esta voz que diz, mas você vai viver desta forma, desse jeito? Não, tem coisas melhores. Viva no mundo de Hollywood. E as pessoas vão entrando nisso aí. É a mesma coisa. As pessoas estão dando crédito para estas vozes e estão morrendo espiritualmente. Você observa que Esaú rejeitou a sua primogenitura. A voz dentro dele dizia, olha, mas eu estou com fome, eu quero comer esse prato de lentilha. Esaú então se submeteu a esta voz, diferentemente do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Ele teve desejo. E quando o diabo veio com a sua voz, dizendo a ele, transforme estas pedras em pão, ele não submeteu à voz do Satanás. E Deus requer, meu amado ouvinte, que a sua igreja se submeta à voz do Espírito Santo. Não é submeter a voz de homem, submeter a voz de uma organização. Oh, mas como os homens estão enganados hoje? Os homens hoje estão enretados. Você observa que há uma voz em Mateus 24, diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos. As suas vozes seriam tão parecidas que se enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Esta voz do falso ungido, ela está na terra hoje. Ela está ecoando nos quatro cantos. Agora é preciso ter o quê? Na verdade, é preciso ser eleito. É só isso. É preciso ser eleito. É preciso ter a semente original dentro. Você observa que em Mateus capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz que Deus passou dos sábios e entendidos e revelou a quem? Revelou a todo mundo? Não, ele revelou aos pequeninos. Ele revelou aqueles que têm a semente da predestinação dentro. Esses que têm a semente, eles não são enganados, eles são revelados, eles sabem ouvir a voz de Deus e discernir. Que coisa maravilhosa é falar isso. Você observa que João, quando ele ouviu essa voz, João, sobe aqui, João. Ele não titubeou, ele sabia que era a hora dele subir. É justamente nesta hora que nós estamos vivendo, que nós temos que termos esse discernimento. Há uma voz que está dizendo, sobe aqui, saia deste sistema. Há uma voz em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz, sai dela, povo meu, saia deste sistema, saia desta organização, saia dessa confusão religiosa. Venha para onde? Venha para ouvir a voz do sétimo anjo, a voz de Deus na terra hoje. Ela está clamando, ela está chamando a igreja para subir ao nível mais alto. Você observa que na mensagem perdão, parágrafo 110, o profeta de Deus para esta era, ele diz, ora, esta igreja devia estar 1 milhão de milhas estrada acima, em relação onde está agora.
Você observa que a coisa mais maravilhosa para um cristão é ouvir esta voz e obedecer. Um cristão que obedece esta voz de Deus, um cristão que ouve esta voz, você observa que ele não está envolvido com as coisas do mundo, ele não está envolvido com mexerico, ele não está envolvido com tramóia, ele não está envolvido com nada. Não, o mundo para ele está morto. As coisas do mundo estão mortas para ele. Uma mulher que tem ouvido esta voz de Deus, que tem ouvido esta voz do Espírito Santo dizendo para ela subir, ela tem deixado o mundanismo para fora. É verdade, você observa uma mulher, uma moça, um jovem, um homem que tem ouvido esta voz. Você observa as suas atitudes. Você observa o jeito que eles estão vivendo, se eles estão discutindo com essas coisas aqui de baixo, se eles são mexeriqueiros, se eles são fofoqueiros, se eles vivem de uma maneira pecaminosa, se eles vivem vestindo a moda do mundo, que sinceramente dá nojo de ver. Dá nojo de ver uma mulher que diz que tem ouvido a voz de Deus, que corta o seu cabelo, que usa maquiagem, que usa salto alto, que veste roupa apertada, que veste saia curta, que não toma sua posição. Um homem da mesma forma, que vive uma vida de qualquer maneira e está dizendo que está ouvindo a voz de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de você mesmo, meu amado ouvinte. É uma mensagem que às vezes parece ser dura, mas é uma mensagem de zelo, é uma mensagem de 2 Coríntios capítulo 11. É aquilo que Paulo disse: estou com zelo de vós. Eu estou com zelo de vós que está me ouvindo nesta hora, que convém, como diz Paulo em Hebreus capítulo 2, ele diz: portanto, convém nos atentarmos para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum não viemos desviarmos dela. Há tantas setas, há tantas vozes nesta jornada da vida, nesta estrada da vida, há tantas vozes suaves, há tantas vozes bonitas, há tantas vozes aprazíveis, mas nenhuma voz é semelhante à voz do Altíssimo, a voz do Senhor Jesus Cristo, que está dizendo para a sua igreja, que tem dito para a sua igreja: vou vos preparar um lugar, e se eu for vos preparar um lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a voz que soa, esta é uma voz aprazível, esta é uma voz que nos alegra, esta é uma voz que nos encoraja, esta é uma voz que faz nos rejubilar. Saber que Ele está voltando para buscar uma igreja virgem, uma igreja que tem o azeite representa o quê? Representa o Espírito Santo, uma igreja que está vivendo ao nível de Deus, que está vivendo acima das coisas do mundo. Meu amado e precioso ouvinte, você volta para Gênesis. Você observa que Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim. Você observa, voltamos lá para Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. É justamente isto que Deus quer que a sua igreja faça. Deus deseja que sua igreja ande com Ele. E como nós podemos andarmos com Ele? Andarmos de acordo com a palavra. Eu sempre tenho dito: se a palavra manda você virar à esquerda, vira para a esquerda. Se a palavra mandar você virar para a direita, vira para a direita. Quando Moisés estava no Egito, a palavra veio a ele e disse: Moisés, tira o meu povo daqui, segue adiante, Moisés. E Moisés seguiu adiante.
Logo lá na frente tinha um mar vermelho. Moisés parou um pouquinho e perguntou: e agora, meu Deus? Aquela voz voltou a dizer para ele: Moisés, manda que o povo marche. Moisés, manda que o povo segue adiante. Moisés, eu não quero que o povo pare, eu não quero que o povo se prostre. Moisés, esta voz está dizendo para nós, esta voz está dizendo para nós prosseguirmos, esta voz está dizendo para nós que nós devemos continuarmos marchando, continuarmos seguindo avante. Não é para você parar, meu irmão, não é para você desistir. Pode estar difícil do jeito que esteja, mas Deus manda você prosseguir, Deus manda você subir ao nível que Ele está. Deus está requerendo isto, amado ouvinte. Deus está desejando que você prossiga. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Para isto é preciso, é necessário continuarmos ouvindo esta voz, não importa a sua situação. Lembra-se que um dia Lázaro estava morto dentro de um sepulcro, depois de 4 dias ele estava ali morto, mas ele ouviu aquela voz que disse: Lázaro, saia deste sepulcro, e Lázaro saiu. Oh, quão bom e quão maravilhoso é ouvir esta voz, é dar crédito a esta voz. Lembra-se que Apocalipse capítulo 3, versículo 21, há uma voz que diz ali: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ele deseja que você vença, e para isso você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa dar crédito à voz de Deus e submeter-se a esta voz. Reflita nisso nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa enlarguecer o seu coração, para você dar crédito a isso, e discernir esta voz, e discernir o que você está ouvindo. Não creia naquilo que não é de Deus, creia apenas na voz de Deus, como diz São João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a voz de Deus que está na terra hoje, mas muito em breve esta voz vai silenciar, muito em breve esta voz sairá da terra, muito em breve não haverá mais esta voz. Mas hoje ainda esta voz está te convidando, dê a ela crédito, abra o seu coração para ela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja, no nome de Jesus Cristo.